A partir de agora com o Coronel Jaime Oliveira, né? Coronel Jaime Oliveira, que é diretor de operação e fiscalização da S-Trans aqui da nossa capital Teresina, né? Ele que retorna à S-Trans, né, nessa gestão do Dr. Silvio Mendes, lá na gestão do Dr. Carlos Daniel. E a gente vai conversar com ele a partir de agora, porque foi determinado a partir de quinta-feira ontem, dia 16, que alguns semáforos da capital Teresina começaram a operar em modo intermitente, né? Piscando em amarelo durante a madrugada. O Coronel Jaime vai explicar para a gente qual é o objetivo dessa medida, de quem partiu essa ideia e qual é o objetivo dessa medida que está sendo colocada pela S-Trans. Coronel, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa, parabéns ao retorno aí à S-Trans, desejamos sucesso na sua missão, queremos saber como é que vai funcionar. Eu recordo que já existia no passado em Teresina, se salvo me engano, e agora volta a existir novamente essas medidas aqui no trânsito da capital. Boa tarde, Coronel Jaime. Boa tarde. Na verdade, a gente já executava várias atividades na administração, também do doutor Daniel, por ocasião em que o nosso saudoso prefeito Firmino Filho foi prefeito. O doutor Daniel era superintendente e eu também era diretor de operações de fiscalização de trânsito. Nós implementamos naquela oportunidade várias ações, né, que caiu em desuso durante a administração anterior. Então, quando nós participamos da primeira reunião com o senhor prefeito, Silvio Mendes, que é a reunião de secretário, a gente já tinha algumas medidas a serem adotadas, né, no sentido de minimizar alguns problemas que nós temos no trânsito da cidade de Teresina. Uma delas é exatamente o amarelo piscante. O que é o amarelo piscante que nós implantamos e caiu em desuso por 4 anos? É que nós sabemos, historicamente, até porque eu tenho a minha origem na Polícia Militar, onde passei 37 anos, e estatisticamente, à noite, e principalmente nos finais de semana, é onde nós temos muitos assaltos, né? Os meliantes nos cruzamentos semafóricos, nós temos a sinalização semafórica, eles abordam as pessoas, tomam os veículos de assalto ou fazem assaltos de celulares, de joias, de pessoas que param na sinalização semafórica enquanto aguardam o tempo verde. O que é o amarelo piscante? O amarelo piscante, nessa atividade de segurança pública, é uma situação em que nós vamos deixar os condutores de veículos automotores, por ocasião destes cruzamentos, e nós estamos na fase de implantação, como você disse no início aí, em algumas avenidas, já iniciamos aqui pela Marechal Castelo Branco, em todos os faróis, no trecho da Marechal Castelo Branco, que está implantado desde ontem, e na semana que vem iremos implantar várias avenidas com o mesmo procedimento, que é deixar, e isso é feito pela sinalização semafórica lá da S-Trans, que está trabalhando 24 horas nesse sentido, é que todos os cruzamentos, a partir das 23 horas, de segunda a segunda, e principalmente nos finais de semana, eles irão ficar amarelo piscante para que o condutor, ao chegar no cruzamento, onde está na situação de amarelo piscante, por força da própria legislação, o amarelo, né, a velocidade, ter maior atenção. Então, ele vai ter que apenas diminuir a velocidade do seu veículo, né, os dois que estão se cruzando, e aí ele tem que reduzir a velocidade, olhar para a direita ou para a esquerda, dependendo do cruzamento, se tem duplo sentido ou apenas de um lado, para observar se é ele que vai ter a preferência ou não, porque os dois terão que reduzir a velocidade e aquele que estiver à direita do outro é quem irá ter que parar, porque quem está à direita, né, no cruzamento, é que tem a preferência de passagem, haja vista que o farol vai estar em amarelo piscante, não por defeito, mas para salvaguardar, né, aquele condutor do veículo automotor e evitar que ali, naquele momento que ele pare, nós tenhamos um assalto, por exemplo, né? Uma tomada de um veículo de assalto, ou tenha seus pertences subtraídos por um meliante, que é uma prática rotineira aqui na cidade de Teresina, e não é privilégio nosso, em todo o Brasil, os assaltos à noite nos cruzamentos por ocasião das pessoas que conduzem seus veículos e são obrigadas a parar porque o tempo do sinal está vermelho. Então, é uma decisão
do nosso prefeito, né, por proposição do nosso superintendente, doutor Carlos Augusto Daniel Júnior, no sentido de que nós possamos reduzir os assaltos dos cruzamentos, né, e reduzir esses índices de crime que acontecem à noite, principalmente, repito, aos sábados, domingos e feriados. O condutor, ele terá que ter a atenção redobrada ao cruzar esse cruzamento, né, ao passar por esse semáforo, mas isso, de certa forma, é uma medida de segurança que vai garantir aí, portanto, uma segurança para quem está transitando durante a madrugada. Mas minha pergunta é o seguinte: naqueles cruzamentos que possuem fiscalização por meio de câmera, que acabam ali notificando o condutor ao fazer uma ultrapassagem, uma situação indevida, na verdade. Passando nesse horário, você passando, transitando, ou seja, não vai ser computado nenhuma notificação. Eu estou sem o seu áudio, mas eu ouvi a pergunta. Não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo o senhor. Quanto a essa pergunta aí, nós, lá no CCO, que é o Centro de Controle Operacional... Alô, Coronel Jaime? Dos cruzamentos e dos corredores, essa sua pergunta ela é importante porque nós implantamos lá o sistema na S-Trans de inteligência artificial. O que é isso? Esses radares que operam quando uma pessoa passa, por exemplo, no tempo vermelho, ele dispara aquela notificação para a empresa que tem ou que detém o contrato com a S-Trans, e a empresa faz uma análise daquelas imagens, faz o lote, manda para a S-Trans, porque só quem pode validar aquela notificação, aquela possível multa, é um agente da autoridade de trânsito. Então, isso vai lá para o CCO e lá é feita a validação. É olhada as imagens e o agente da autoridade de trânsito valida ou não essa multa, dependendo do que ele vê na imagem que chegou até ele através do radar. Então, neste caso, em espécie, do amarelo piscante, já foi implementado o sistema de inteligência artificial no equipamento para que, neste horário compreendido das 23 horas até as 5 da manhã, ele vai disparar, mas aquela imagem não vai para a empresa, ou seja, a pessoa não vai ser notificada, não vai ser penalizada com a multa. Então, esse problema não irá acontecer, né? Até porque lá é temporizado o horário, né, de 23 às 5 horas da manhã. Isso, porventura, que não deve acontecer, isso é tecnologia, de alguém ser notificado nesse horário, aqui em Teresina, por amarelo piscante, né, que seria um avanço de sinal, de 23 horas até as 5 da manhã, nesses locais que estão sendo implementados, com certeza absoluta, se houver esta falha técnica, ela será anulada. Cancelada, aliás. Coronel, a outra modificação, o senhor me ouve, Coronel? Agora sim, mas a pergunta que você fez aí sobre o radar, eu ouvi a pergunta, ele respondia e não sei se você estava me ouvindo. Não, o senhor respondeu perfeitamente. A outra medida é em relação às faixas de ciclovia que estão permitidas para estacionar. Explique para a gente como é que vai funcionar e os horários que estão permitidos. Pela legislação, pela lei municipal, as faixas exclusivas de ônibus só podem transitar por ela, até então, os ônibus, os táxis e os mototáxis. A partir do início da administração do nosso prefeito Silvio Mendes, que também foi isso aí já foi proposto pelo próprio prefeito, né, nas faixas exclusivas de ônibus, poderão transitar qualquer cidadão que esteja conduzindo uma motocicleta, porque ainda paira a dúvida de que seja somente os aplicativos. Não. Qualquer motocicleta poderá transitar nas faixas exclusivas de ônibus. Não é só os aplicativos. Os aplicativos, a S-Trans vai ter um tempo, até fevereiro, falam-se até fevereiro, mas eu acredito que está na Diretoria de Transporte Público, vai demandar mais um pouco, talvez até maio. Aí, esses aplicativos, os operadores de aplicativos, através dos seus representantes, né, sindicatos ou coisa que o valha, irão ser convidados para ir a S-Trans, para que nós possamos, em conjunto, fazer o trabalho de cadastro e ouvir as propostas dele, fazer uma norma desses aplicativos, né? Repito, com uma proposta da S-Trans, ouvindo
né, os operadores e o sindicato deles, e ouvir também as ideias deles, mas para o cadastro, como é cadastrado o mototáxi, como é cadastrado os ônibus, como é cadastrado os táxis. Mas para usar hoje, a faixa exclusiva de ônibus é qualquer pessoa que esteja conduzindo uma motocicleta na via pública. Conversamos com o diretor de Operação e Fiscalização da S-Trans, Coronel Jaime Oliveira, destacando aqui essas medidas que foram apresentadas pela S-Trans no trânsito da capital Teresina, né? Principalmente durante a madrugada e também nessas faixas exclusivas. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Sinta-se à vontade. Pois não, Coronel? Pois não. Se o amigo está me ouvindo e me permitir, gostaria de fazer mais alguns esclarecimentos. Nós temos hoje, dentro da S-Trans, percebemos e constatamos uma demanda reprimida muito grande, né, do Ministério Público no que diz respeito aos estacionamentos nos grandes shoppings e supermercados de Teresina. Existe uma legislação, resoluções do CONTRAN, em que, inclusive, na construção dos shoppings e supermercados, digamos assim, passa pela S-Trans o processo, antes de ser liberado para a construção, para fazer análise dos estacionamentos. Por quê? Porque as resoluções do CONTRAN, elas preconizam que qualquer estabelecimento privado aberto ao público, que é o caso do shopping e supermercado, são destinados 5% para os idosos, 3% para os PNS, portadores de necessidades especiais. E agora tem o advento das pessoas autistas e as gestantes. Essas vagas, por força de lei, elas deverão ser sinalizadas no local mais próximo de acesso ao supermercado ou ao shopping. O que acontece ao longo desses 4 anos? O Ministério Público recebe denúncia de que pessoas chegam no shopping, no supermercado, querem estacionar nessas vagas e não podem porque lá hoje tem um carro que não tem o cartão. Hoje tem, nesses supermercados e shopping, tem também aqueles pontos de carregar veículos elétricos. Chega lá, tem um carro que é a combustão, né? O princípio de funcionamento dele não é elétrico e está estacionado nesse local. Então, nós vamos passar, e aproveito a oportunidade desse programa, para pedir às pessoas, para solicitar às pessoas que não estacionem, a partir de então, nos shoppings e supermercados, nas vagas destinadas aos idosos, aos portadores de necessidades especiais, aos autistas e nas vagas destinadas à recarga de veículos elétricos. Por quê? Porque a partir de então, nós vamos voltar, né, a fiscalizar esses estabelecimentos. Hoje, repito, o Ministério Público liga para o 118, com certeza absoluta, uma viatura nossa irá até aquele local. E, de ofício, nós iremos fazer rotineiramente fiscalização nesse estabelecimento, a fim de coibir essa prática, né, do uso indevido por pessoas que não são idosos, que não são portadores de necessidades especiais, que não estão na situação de gravidez e que usam essas vagas destinadas a recarregar os veículos elétricos indevidamente. Coronel, portanto, também aí anunciado, né, pelo diretor de Operação e Fiscalização de Trânsito, o retorno das fiscalizações dentro dos estabelecimentos, shoppings, supermercados, das vagas prioritárias. Obrigado, Coronel, pelas informações. Sinta-se à vontade a retornar outras vezes no nosso programa.